E para que eu não me exaltasse, pela excelência das revelações, foi-me posto um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse. Por longos e longos séculos, muitos teólogos, biblistas e amantes das Escrituras têm estado em torno desse texto para tentar identificar o que é de fato esse espinho na carne de Paulo. Uns acreditam que Paulo carregava uma sequela por ter perseguido a igreja. Outros pensam e já escreveram que esse espinho na carne era uma limitação física que o apóstolo Paulo carregava. Mas afinal de contas, o que é esse espinho na carne de Paulo? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal do professor Douglas Scarpa. Se você é novo ou nova por aqui, eu peço a você inscreva-se neste canal. 70% das pessoas que vêm aqui e assistem os meus vídeos ainda não são inscritas. Você pode se inscrever, você pode deixar o seu like e o seu comentário. Deixa aqui abaixo no comentário o que você já ouviu acerca do espinho na carne de Paulo, uma limitação física, problema nos olhos ou algum tipo de enfermidade espiritual que o apóstolo carregava. Deixe nos comentários abaixo que eu vou ver cada comentário e responder os comentários. Vamos então à nossa aula, o espinho na carne de Paulo. Então, para compreendermos melhor o texto espinho na carne, precisamos considerar o contexto. Porque texto sem contexto torna-se pretexto para os maiores erros. Então, precisamos considerar toda a carta para tentarmos chegar a uma conclusão sobre o que era o espinho na carne de Paulo. Para isso, no capítulo 12, verso 15 de 2 Coríntios, Paulo diz o seguinte: E eu, de boa vontade, me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol de vossa alma. Que texto esplêndido. Esse texto revela como que era a liderança do apóstolo Paulo. Ele tinha vários atributos na sua liderança. Dentre esses atributos, o amor sacrificial. Ou seja, o amor que se sacrificava. Ele estava pronto a novamente se sacrificar em prol da pregação, do ensino, da evangelização nessa cidade. Paulo, lembrando, ele anos atrás esteve em Corinto, plantou a igreja e ficou lá 1 ano e 8 meses. Na saída do apóstolo, a igreja abriu as portas para os superapóstolos. Lembre desse nome porque esse nome faz todo sentido. Superapóstolos faz todo sentido para o espinho na carne. Quem eram esses superapóstolos intitulados pelo próprio Paulo? Bom, eram pregadores eloquentes, carismáticos e que vendiam uma teologia de sucesso e uma teologia de glória. Quando eles descobriram que Paulo era o pastor e plantador daquela igreja, eles começaram a acusar o apóstolo Paulo. Olhando para Paulo, eles diziam: Paulo, ele é muito forte e ímpeto nas suas cartas, mas aparentemente ele é fraco e ele é desprezível. E eles faziam essas críticas ao apóstolo Paulo, dizendo que ele era orador desprezível. Outra crítica era que o apóstolo Paulo não vendia a sua mensagem, não cobrava para ensinar, para evangelizar e para discipular, diferentemente dos superapóstolos que vendiam uma ideia, vendiam curso a respeito dessa teologia da glória, teologia do sucesso. Eles olhavam para Paulo e falavam: ele não pode ser apóstolo. Por quê? Porque, em primeiro lugar, ele é fraco pessoalmente, não tem uma boa oratória. Em segundo lugar, ele não vende a sua ideia como os grandes filósofos. Em terceiro lugar, Paulo não pode ser apóstolo. Por quê? Porque ele vive uma vida de sofrimento, porque ele vive uma vida de naufrágio, de açoites e de prisões e perseguições.
Isso não é marca de um apóstolo autêntico de sucesso. Observe que o apóstolo Paulo, a partir do capítulo 12, ele vai trazer o seu currículo, ele vai falar sobre a sua experiência, ele vai falar sobre aquilo que ele presenciou. E nós podemos observar o que nós começamos esse vídeo falando. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 12, 7, ele disse: E para que eu não me exaltasse por meio da excelência das revelações. Que revelação é essa? Essa revelação o apóstolo Paulo diz que teve quando ele acessou o paraíso, ou então o terceiro céu. Sim, ele fala sobre terceiro céu, ele fala sobre paraíso. E ele ouviu coisas que ao homem são indizíveis ou não se podem falar. Olha só, aí talvez o apóstolo Paulo, ele se orgulhando por essas revelações, ele poderia falar: beleza, eu não tenho boa oratória, eu não tenho presença de palco, a minha vida se resume em sofrimento, a minha vida se resume em perseguição, mas vocês, superapóstolos, têm no currículo de vocês essa experiência mística de subir até o trono de Deus, a casa de Deus, a sala onde Deus está e receber de Deus essas grandes revelações? Vocês têm? Paulo, diferentemente dos superapóstolos, ele não pagava o mal com o mal. Ele não se exaltava por meio daquilo que Deus fez na vida dele. Por isso que ele continua o texto, para que eu não me exaltasse por meio da excelência das grandezas das revelações, foi-me posto o espinho na carne. Parece que Paulo ele quer se exaltar como homem para mostrar quem ele é, de onde ele veio, quem o chamou e quando o chamou, como Deus o chamou. Parece que ele quer dar na cara dos superapóstolos, mas ele não pode. Por quê? Porque nada vem dele, tudo vem por meio da graça. Por isso que ele diz: para que eu não me exaltasse por essa grandeza, não como os superapóstolos que se exaltavam pela pequenez, pela boa oratória, pela teologia da glória, a teologia do sucesso, em que muitas pessoas queriam ouvi-los, queriam seguir a eles. Paulo, diferentemente, fala: eu tenho grandes revelações, tenho grandes coisas que eu andei com Deus e desenvolvi ao andar com Deus, mas mesmo assim eu não vou me exaltar. Por quê? Porque mediante essas revelações foi-me posto um espinho na carne. Aí ele continua: a saber. Paulo não termina espinho na carne, ponto, e no outro capítulo, ou na linha abaixo, ele diz: a saber. Não, é no mesmo texto. Paulo fala: foi-me posto um espinho na carne, a saber. O que que significa a saber? Significa que o espinho na carne é isso. A saber é uma conjunção que liga o texto anterior com o texto posterior. A saber. A saber o quê? Um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Então, o que é esse espinho na carne? A saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Uma palavra importante para você compreender o espinho na carne é esse esbofetear. Esbofetear. O que significa o esbofetear? No grego significa colapso. Colapso, de colapso, que significa golpear com punhos fechados, dar soco, humilhar violentamente. Não era uma coceira irritante, não era um ataque debilitante, não, era um ataque violento, um ataque violento. Olha só, para a gente entender, João Calvino fala sobre esse espinho da seguinte forma: ele via o espinho não como uma doença, mas como uma perseguição, uma dificuldade, algo que Paulo carregava, um instrumento de Satanás para impedir a obra que Paulo estava desenvolvendo. Então podemos entender dessa forma: o espinho na carne é um esbofeteador, é um popó dos infernos. Já viu? Já levou um soco do popó no rosto? Como incha o rosto, como traz dor, como traz sequelas? Então esbofetear é isso, é esmurrar.
com um punho fechado, dá golpe no rosto das pessoas. O que significa isso? Paulo fala: eu poderia me orgulhar das grandezas dessas revelações, mas eu sei que na minha frente tem um popó dos infernos que fica dia após dia dando na minha cara, ou seja, me acusando, dizendo: Paulo, você não pode se engrandecer, por quê? Porque você é humano. Calvino então fala que seria algo que impedia a progressão da obra missionária do apóstolo Paulo. O esbofeteador seria o quê? A hostilidade constante, a humilhação, e faz todo sentido. Quando a gente estuda a vida dos superapóstolos, qual que é o objetivo deles? Humilhar o apóstolo Paulo. Você não pode ser apóstolo e pense comigo, Paulo não está na presença deles, não pode se defender, ele está longe, ele fica sabendo disso por meio de cartas, por meio de informações. Ó, Paulo, lá em Corinto tem um monte de superapóstolos te acusando, falando que você não é de Deus. Isso é algo que incomoda, que traz dor, isso é espinho. Então, mais do que uma dor física, mais do que uma limitação, parece-me não ser uma limitação, porque se você pega a vida do apóstolo Paulo, a quantidade de quilômetros que aquele homem andou para pregar o evangelho, um homem que foi para a Ásia, foi para a Europa, plantou igreja, se ele tivesse algum tipo de limitação, talvez a obra seria muito minguada, mas como nós vemos, nenhuma limitação parava o apóstolo Paulo, mas algo se tornou um espinho, algo se tornou incômodo para o apóstolo Paulo. Esse algo ele titula A Saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Significa o quê? Os superapóstolos que infiltraram na igreja de Corinto, falando mal do apóstolo Paulo, dizendo que ele não era nada, dizendo que a vida dele era de sofrimento e por isso ele não era homem de Deus. Falando isso, destruindo a identidade do apóstolo Paulo, é destruir toda a teologia de Paulo, é destruir todo o trabalho de Paulo, é jogar fora toda a vida de Paulo. É por isso que Calvino fala, o esbofetear seria hostilidade constante, humilhação que o apóstolo Paulo ele sofria. Se você pega esse livro aqui, ó, Paulo de Tarso, um livraço do Jeremy of Connor, ele traz a ideia do espinho na carne para a gente entender, trazendo a metáfora de espinho no Antigo Testamento e Novo Testamento. Lembrando que para entender Paulo é necessário compreender o judaísmo, compreender o Antigo Testamento, porque Paulo vem do judaísmo. Paulo estuda aos pés de Gamaliel, ou seja, ele compreende todo o texto do Antigo Testamento. E o que é espinho no Antigo Testamento? Em Números tem o texto que fala sobre espinho, que impede a plantação, que impede com que a plantação se desenvolva. Isso é ruim, você tem que arrancar o espinho. Então isso está na mente de Paulo. O que que é espinho? É algo que impede a plantação do reino. É algo que impede o desenvolvimento da mensagem do reino. E o que está impedindo nesse exato momento são os superapóstolos. Então, espinho na carne de Paulo são os superapóstolos, aqueles que acusam Paulo dia e noite de ser fraco fisicamente, de não ter condição de ser um apóstolo verdadeiro. F. Bruce, um renomado historiador e teólogo, ele sugere que esse mensageiro de Satanás poderia ser uma referência direto aos próprios oponentes em Corinto. Tá vendo? Que quebra totalmente a ideia de que era um problema físico, era um problema de ordem espiritual, ele era fraco. Não, podemos observar dois grandes teólogos, Calvino e F. Bruce, historiador da igreja, dizendo que esse problema eram os opositores da obra em Corinto. Eles eram os agentes de Satanás, cujos ataques era
calúnia, rejeição, era como um soco no rosto do apóstolo Paulo. A dor não era física no sentido clínico, mas uma dor visceral, ou seja, a dor da rejeição, da difamação por aqueles que o apóstolo Paulo amava e estava disposto a se entregar novamente. Então podemos observar Calvino e também F.F. Bruce trazendo para nós essa ideia. O que era o espinho na carne? Os oponentes, os opositores, os superapóstolos. Aí, o que que o apóstolo vai fazer? Eu vou orar para que Deus possa arrancar da minha frente esses acusadores, que faz com que a obra não progrida, não avance. E por 3 vezes o apóstolo Paulo vai orar. Muitos teólogos falam também sobre esse orar 3 vezes. Alguns acreditam que foi de forma literal. Ele orou 3 vezes de forma literal. Primeira vez, a segunda e a terceira. Na terceira, Deus responde ele. Outros teólogos acreditam que esse orar 3 vezes é de forma metafórica. Exemplo, aqui no Brasil, a gente tem muito costume de falar assim para os filhos: "Filho, já falei para você retirar essa roupa que está jogada na sua cama, já falei 1000 vezes e você ainda não removeu. Falei para você, tira essa xícara que você deixou aqui, falei 1000 vezes, tira esse copo do seu quarto, falei 1000 vezes e você não tirou". Isso significa que a mãe falou literalmente 1000 vezes? Não. É forma metafórica para trazer atenção total naquilo que ela quer falar. Então alguns acreditam que Paulo orou de forma metafórica várias vezes e depois Deus respondeu, e outros vão acreditar que foi de forma literal, ou seja, 3 vezes. O contexto nos mostra que ele orou por 3 vezes, vamos ficar na forma literal, e na terceira vez, Deus fala para o apóstolo por meio de Jesus Cristo: "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza". Ou seja, é Deus dizendo educadamente: "Paulo, eu não vou remover o seu espinho, mas eu vou gerar graça em você". Os superapóstolos talvez não tenham espinho, mas também não tem graça. Você tendo espinho, vai ter graça. E é a graça que faz com que a minha presença avance. É a graça que faz com que o meu evangelho avance. Não depende de você. Não depende das suas circunstâncias. Não é porque você está longe e os superapóstolos estão lá que a obra vai estagnar e parar. Não. Quem controla a obra sou eu. Quem comanda a obra sou eu. Então eu faço ela crescer da forma com que eu quero. E você está aí se martirizando por causa desse espinho. Não vou remover, eu vou deixar para mostrar sua humanidade, mas uma coisa eu vou semear em você, que é a graça. A minha graça te basta. Então, esse é o meu pensamento a respeito do espinho na carne de Paulo. Penso eu que não é uma dor física, penso eu que não é uma sequela por ter perseguido a igreja. Penso eu que não era um problema espiritual, não. Penso eu que o espinho na carne de Paulo, e quem corrobora comigo são os autores como Jeremy O'Connor, Calvino e F.F. Bruce. Penso eu que esse espinho na carne de Paulo foi um esbofeteador, e esse esbofeteador são os superapóstolos, são os oponentes que tentavam denigrir e destruir totalmente a vida de Paulo. Você lembra daquela expressão que a gente sempre fala: "Essa palavra doeu mais do que um tapa na cara, um tapa no rosto"? Então, palavras que o apóstolo Paulo não tinha como se defender, doeram mais nele do que a dor física, do que um problema físico. Sim, pode ter certeza. Por quê? Porque ele era humano, sabia que estava longe e não poderia resolver aquele problema que estava sendo semeado na congregação plantada pelo pastor Paulo, e o povo falando mal dele, denegrindo a sua imagem, ele não podia fazer nada porque estava longe. E pasmem, a igreja toda concordando com os superapóstolos. É de fato um espinho na nossa carne. Deus abençoe a sua vida, e eu deixei um outro vídeo para você conhecer mais a vida do apóstolo Paulo. Não saia daqui sem antes verificar esse vídeo, e até o próximo.